Pensar o cinema, produzir cinema e formar em comunicação. Tudo isso no bairro dos Pimentas, periferia de Guarulhos. Com essa ideia surgiu o coletivo Quinoférico em 2015. Ano passado, o coletivo foi premiado pelo segundo GoFilme, Festival de Goiânia, com melhor direção nacional e melhor edição nacional pelo filme No Rolê, que teve exibição em Portugal pelo festival. Aqui no estúdio, os idealizadores do coletivo, Wesley Gabriel e Nelson Simplício, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite também. É difícil fazer cinema na periferia ou é difícil fazer cinema no Brasil? Eu acho que é difícil fazer cinema no Brasil e ainda bem mais difícil fazer cinema na periferia. Mas vocês conseguiram. Estão conseguindo. Estamos fazendo, tentando, né? E como surgiu essa ideia de... Eu sei que vocês têm muito do cinema na história de vocês, né? E de repente, como surgiu essa ideia de passar para outras pessoas o cinema, o que é fazer cinema? Bom, então, o Quinoférico surgiu a partir de um projeto que temos lá nos Pimentas, que é o projeto Com Pimentas, que é um projeto de comunicação comunitária, em que eu e o Nelson somos os primeiros alunos da turma. Então, nos formamos lá e de lá eu fui estudar em outros lugares também, né? Fiz outras formações e a partir de um edital que a gente queria participar, né, concorrer, a gente formou o coletivo Quinoférico. E daí fomos fazendo os filmes e surgiu a ideia também de conseguir formar novos cineastas Sim. no bairro, porque além de fazer filme, a ideia do coletivo é formar novos cineastas, né, propagar o cinema na periferia. E aí, junto com o Projeto Concon, a gente está conseguindo fazer isso lá no bairro. Agora, como é que a população de lá, o pessoal interessado em cinema, eles têm oportunidade de ir ao cinema, de frequentar cinema, são pessoas interessadas, tem como, até do ponto de vista financeiro, porque cinema não é uma coisa barata, até para se assistir, né? A realidade que a gente tem do cinema brasileiro é muito difícil em questão de ponto de exibição, assim. Sim. Hoje em dia a gente tem um mercado dominado pelos multiplexes dos shoppings, assim. E o que acontece lá em Guarulhos é que a gente só tem cinema de shopping e os espaços públicos dificilmente exibem filmes. Então, o que a gente faz, assim, é criar nosso próprio circuito exibidor. Por exemplo, nós do Quinoférico, a gente exibe os nossos próprios filmes em espaços que a gente está aberto à exibição. Criam. Lá também tem uma iniciativa que eu faço parte, e aí é fora do Quinoférico, que se chama o Cineclube Cinerante. Que é um cineclube que a gente criou na cidade, pelo coletivo Polissemia, que é um outro coletivo de Guarulhos, onde a gente exibe filmes de vários lugares, mas também a gente faz questão de fazer valer a lei do curta, que é uma lei que hoje em dia não está muito mais na prática, mas a gente exibe, nas exibições do Cineclube Cinerante, a gente também sempre exibe curtas guarulhenses. Porque nesse circuito exibidor independente nosso, é a única forma de a gente conseguir que os filmes sejam difundidos assim e alcance a população de Guarulhos. Agora, vocês percebem assim um tema mais recorrente, o pessoal se interessa por que tipo de assunto para fazer cinema? Então, uma vez perguntaram pra gente, assim, e sempre perguntam, né, tipo, qual a estética do cinema de periferia, ou qual a estética do cinema de Guarulhos, assim, o que é o cinema de Guarulhos, qual que une o cinema de periferia? Eu acho que não existe uma coisa que você vai falar, nossa, isso aqui é só do cinema de periferia, isso aqui é só do cinema... Eu acho que o que une todos, assim, é o lugar que a gente fala, essa dimensão coletiva, histórica de onde a gente fala, e o que une também é a forma de produção que a gente tem, assim. Por exemplo, tem grupos que conseguem editais, e tem grupos que não conseguem editais como o nosso. Nosso até agora a gente não conseguiu nenhum edital para fazer um filme. Mas ainda assim, dentro da possibilidade do cinema digital, da possibilidade dos celulares, a gente ainda consegue produzir. Então o que une o cinema de periferia... Um pedacinho ali. O próprio caso é do No Rolê, assim. Que é isso que a gente está vendo agora, né? Sim, que ele é um filme que a gente queria mostrar o cotidiano da molecada do bairro e qual o lazer que eles têm, assim. Então, porque tem isso, a periferia aparece bastante no cinema, mas vocês fazem a periferia, mostram a periferia de dentro da periferia. Tem essa diferença de olhares? Sim, tem. Por exemplo, uma vez que esse curta mesmo questionaram pra gente, porque nesse curta os moleques, eles bebem bebida alcoólica e depois eles usam drogas e depois eles saem pra uma festa. Só que aí perguntaram se a gente tava colocando uma imagem pejorativa da periferia. Só que aí, cara, eu acho que a perspectiva nossa é justamente falar, por exemplo,
chega fim de semana, o jovem periférico ele não tem quase nada assim de lazer pra fazer. Ele não tem um espaço, não tem um centro cultural na periferia, não tem uma casa de show na periferia. Então, onde o moleque vai procurar entretenimento, vai ser onde tem. E aí você vai ter espaços de ocupação, como o Sound System, o Baile Funk, o Fluxo, que é o pessoal se junta na rua. E aí o que o moleque vai ter entretenimento lá é beber e, consequentemente, ele vai acabar usando drogas. Mas é a realidade pura e simples. É a realidade pura e simples, assim. Tanto que a gente fez esse curto, assim, a gente não teve nenhuma perspectiva moral, assim, de julgar eles, assim. É simplesmente falar, ó, esse é o rolê da quebrada. Assim. O No Rolê ele foi um filme feito em 24 horas, né, para o festival. Olha que legal. E antes de escrever, né, o Nelson, ele tava fazendo com esse outro, pro mesmo festival, tava fazendo com outro coletivo que é o Polissemia, só que a gente conversou de como seria o roteiro, né, desse festival. E o festival ele dá o tema, né, um plano e um objeto que você tem que usar. E aí, conversando com a galera, né, decidimos, vamos fazer a história de grafiteiros, né, ou pichadores que saem à noite e vão curtir o rolê, né. No dia tava tendo o Sound System lá do lado da quebrada, na quebrada, né. E aí a gente juntou a galera, vamos gravar lá. Né, que quem organiza é um amigo meu também que organiza o Sound System, então a gente chegou lá e falou, vamos gravar aqui e tal, e rolou e deu super certo. Da galera questionar, né, sobre o que fala o filme, né, porque isso foi uma das coisas que eu não pensei antes de fazer o filme e que eu acho interessante ver depois quando a galera assiste e pergunta, né, Provocou o debate, Provocou o debate, porque não necessariamente eu quis falar que esse tipo de rolê, né, que a galera vai se importa desse jeito, porque uns veio em mim e falou assim, alguma galera não gostou, porque acha que não se sente representado. Sim. Alguns se sentem, outros não. Então acho que o cinema que a gente faz é tentar representar a periferia também, né, o espaço que a gente vive, né. Mas não necessariamente a gente vai agradar todo mundo que está na periferia, não necessariamente a gente quer retratar todos ali da periferia, né? É um recorte, né? De uma realidade que tem lá, né? Isso. Até mesmo porque a periferia é cheia de contradições também, né? É, claro. Sim. Agora, a periferia sempre aparece pelo olhar de quem tem condições de fazer cinema no Brasil. Então, é aquele olhar do lado de fora para dentro, né? E quando vocês fazem, estando ali, vocês acham que é uma linguagem muito diferente entre uma linha e a de vocês? Bom, quando a galera do cinema, né, vai fazer um filme na periferia, não necessariamente o diretor do filme nasceu na periferia ou está na periferia, né? Eles pesquisam para conseguir fazer o filme na periferia. Nós, no caso, como a gente mora lá, a gente está pesquisando todo dia a periferia, né? A gente está vivendo, então eu tento retratar, né, nos filmes. E isso de pensar o cinema no bairro, né, no bairro onde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, porque uma coisa quando surgiu o Quinoférico, fazer o cinema na periferia com os próprios moradores da periferia. Sim. Então essa é a ideia de formação também. A gente forma, né, jovens, né? Eu dou, além de dar aula lá no Concon, né, eu e o Nelson, eu dou aula em uma escola pública lá que é do lado também, que é a Laide. Eu formei 9 cineastas também, são meus alunos, inclusive eles ganharam o prêmio de melhor filme estudantil no Curta Suzano nesse ano. Que legal isso. E para eles é bem legal, né, quando você é reconhecido de alguma forma, né, para eles é muito, muito bom, eles gostam muito. Mas ver esse cinema na periferia e ter esse retrato é o que a gente sempre busca. Inclusive, ano passado, né, Nelson, a gente tinha uma reunião com um dos cineastas lá, que é o André Okuma, e a gente tinha essa reunião para discutir mesmo qual é o cinema que a gente vai fazer, qual é o cinema de periferia que a gente vai fazer, né? Bacana. Parabéns pelo projeto Parabéns. que vocês estão desenvolvendo, muito bacana. Realmente, tem um poder transformador genial. Obrigada pela participação de vocês, Obrigado meninos. a vocês. Muito obrigada. Valeu e parabéns. Boa sorte.
Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!